De volta já aqui com o Bem Assim e agora nós vamos direto com o quadro Neuro e Mais. Quarta é dia de Neuro e Mais aqui no Bem Assim. E hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre ali a relação entre a tecnologia e o TEA. E é claro, quem vai nos explicar tudo está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos. Um tema bem atual, né, que gera muita discussão, polêmica. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão, tecnologia e TEA, no mais um quadro aqui na TV Mar com minha amiga Mara. Vamos lá. Tecnologia, né, ela vai desempenhar um papel significativo na vida, né, dos autistas? A tecnologia e o TEA, existe uma relação muito tênue entre quando utilizar e quando ela é prejudicial. Sim. A gente nunca deve utilizar para nenhuma criança até os 2 anos de idade telas. Então não pode ser exposta à televisão, tablet, computador, celular. Qualquer criança, Qualquer criança é proibido até os 2 anos de idade ser exposta à tela. Porque a gente sabe que a questão da tela nessa faixa etária que está com muita conexão nervosa, vai atrasar o desenvolvimento, né? Então, expor criança, ela fica vendo a galinha pitadinha, a Peppa, o Mundo Bita, em televisão. Vai falar, Rodrigo, para mim ela não dou celular, mas fica na TV o dia inteiro, mesma coisa. Então, é tela, né? É tela, é zero tela. Faça um chiqueirinho, coloque brinquedinho lá para mexer, coloque brinquedos grandes, que a gente sabe que quando a criança pega um objeto com toda a mão, a gente gera melhor conexão nervosa quando expõe toda a superfície da mão. Sim. Então não pode expor a tela. Existe uma discussão muito grande, existia, né? Porque isso é mito, de que existe o autismo causado por telas. Quem fala isso é leigo, não existe. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a pessoa já nasce com ele. Então a tela não causa. Claro, a criança no espectro a gente sabe que tem uma melhor afeição, gosta mais de telas. Sim. Por quê? Se eu não quero socializar e me comunicar pelo próprio conceito do espectro, eu tenho na minha palma da mão tudo que eu quero e faz tudo que eu quero, a hora que eu quero, e não me frustra, para que eu vou socializar e me comunicar? Para que eu vou desenvolver? Então, a tela, o celular, o tablet, ela pode fazer com que a criança no espectro atrase mais ainda, né? Gere mais atraso do que o próprio TEA tem, atrase mais ainda o desenvolvimento. Agora, a tela não causa autismo, mas é muito prejudicial à criança autista. Ok, vamos conversar então mais um pouquinho sobre, né, as ferramentas e os recursos que acabam sendo oferecidos pela tecnologia para o tratamento do TEA. Já existem muitos? Muitos. A gente tem usado muitos recursos de comunicação, principalmente, recursos auditivos, né, aqueles abafadores para crianças que têm questão sensorial auditiva, crianças que são autistas e não falam, com 5, 6 anos de idade, 7, 8, a popular não verbal, né? Existem tecnologias próprias da comunicação, tablets que a criança vai abrindo de acordo com a sequência. Vou dar um exemplo, ela vai separar de acordo com o segmento. A alimentação, ela toca. Aí tem lá biscoito, ela toca o que ela quer. Então a gente cria aquele tablet e ensina a criança, o fonoaudiólogo é o que mais trabalha nessa área, para comunicar-se de forma alternativa, como o próprio nome diz. E isso a tecnologia ajuda muito. Porque se a criança não verbal não fala, ela tem que achar a forma de se comunicar. Que a fala é uma das ferramentas e a mais evidente de comunicação. Só que quando isso não ocorre no espectro, ela não tem essa fala, a gente tem que buscar outros meios para se comunicar. Existem vários. Existe a forma de core words, que são as palavras, né, mais rápidas, por figurinhas, a gente troca de figurinhas, se comunica também. Só que hoje o que a gente mais vê em evidência é o próprio tablet. Uhum. Veja, quando eu falo que o tablet é uma forma que a criança se comunica quando ela é não verbal, eu sempre digo aos pais, vamos utilizar isso como ferramenta final. Sim. Porque senão, vamos tentar estimular ao máximo a comunicação verbal da criança. E se a gente esgotar essa forma de comunicação e ver que a criança realmente não tem funcionalidade na fala, a gente parte para o plano B. Agora, o tablet nunca deve ser o plano A. O plano A é a estimulação da fala de forma
verbal mesmo. Era até uma coisa que eu queria perguntar, né? Essa indicação de passar a utilizar a tecnologia, né, ali como um tratamento adicional para que essas crianças elas possam se desenvolver, ela vai ser uma indicação a partir do profissional? Exatamente. O que a gente sabe? A gente sabe que até os 5 anos, onde a gente tem que mais estimular a fala. Sim. Passou de 5 anos, os estudos falam que a chance da criança falar é 3%. Então, o que a gente geralmente faz? Criança com 6, 7 anos não está falando, não está verbalizando ainda, está com a comunicação muito inadequada, não está conseguindo sobreviver, não está conseguindo viver em sociedade. Com o que ela tem de linguagem verbal, a gente pode usar a comunicação alternativa. Eu não posso pegar uma criança de 3 anos e já dar um tablet. Isso não dá. Isso aí é totalmente contra fluxo. Agora, a criança mais velha, que você realmente vê que tem todas as formas, estimula precocemente, e ela não verbaliza, não tem comunicação verbal adequada, é um momento que a gente pensa em reunir a equipe que acompanha a criança, terapeutas, médico, família, escola, faz uma conversa, chega a um ponto comum e, em comum acordo, introduz aquela ferramenta. Jogos educativos realmente são bons? Jogos educativos, desde que não sejam em telas. Sim. Tem que ser jogo educativo que a criança pegue, mexa, quebra-cabeça, monte. Né? Até porque a própria terapia da criança nova no espectro, ela faz o tratamento dela com o brincar funcional, com jogos que não envolvam o uso de telas. O quebra-cabeça, o montar, o Lego, muito utilizado em terapia. Então, os jogos educativos são de extrema importância, inclusive os pais devem fazer em casa com as crianças também. E os jogos educativos da tecnologia, doutor? Aí a gente tem que ser um pouquinho pé atrás, né? Porque, assim, aquela própria luz de celular e tablet incomoda a criança, né? Sim. Então, assim, esses jogos educativos, porque ele fica só vendo o vídeo no YouTube tal educativo. Não dá, né? A gente tem que estimular a criança a formas não telas, né, de desenvolver-se, para poder pegar, para poder sentir, para poder raciocinar, para poder colocar, montar, né, para poder perder. Sim. Inclusive, né, tá com o terapeuta lá, ensiná-la a perder, chama de jogos de opostos, no qual a criança aprenda que ela pode perder e saber lidar com essa frustração. Então, veja, quando eu pego uma criança, olha a dimensão da coisa, brinco com ela, exponho ela à perda, trabalha essa perda nela, ela vai aprender a ser uma adolescente adulta, saber lidar com a frustração. Então, veja uma coisa, muitas vezes que as pessoas acham simples, pode repercutir em toda a vida da criança e do adulto. É o brincar com funcionalidade. Inclusive, lidar com a frustração quando criança também, daquelas Sim. crises de chorar o tempo todo, de birra, etc. Ajuda muito. Plataformas de aprendizado online. Então, aí é que tá. Essas plataformas, elas têm sua indicação em crianças um pouquinho mais velhas, né? Sim. Muito novo a gente não expõe, não. Né? Porque o mais novo tem sempre aquele... Aí a gente trabalha em pirâmide, né? De acordo com o que a criança tem de demanda, vai afinando, né? Refinando o trabalho. Quando bem indicado em adolescentes, pré-adolescentes, crianças com até nível 1 e etc., faz bem. Agora, crianças mais nível 3, mais severas, que você expõe ela, que ela às vezes nem tem um ganho necessário, e expõe até essa necessidade. E, doutor Rodrigo, essa avaliação, né, se essa criança ela está se desenvolvendo, se ela está ali alcançando novos patamares, é feita por toda a equipe? Isso, a gente tem escalas padronizadas de forma internacional, que a gente coloca essas escalas e vai pontuando, bem complexo, tem que ser bem treinado. Sim. Para como o Portage, o SRS, o VPMAP, são escalas que a gente tem para ver o que a criança teve de ganho, o que a criança não ganhou de habilidade e como tem que trabalhar. Então, é o que eu falo, a criança no espectro, esse planejamento é importante. Não é só chegar, vamos brincar, colocar no celular, na televisão, não é assim que funciona. O que é que ela ganhou? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? O que é que eu não atingi de marco? O que é que eu vou fazer para atingir? Então, tudo isso tem que ser questionado, posto em escalas internacionais, respondido e trabalhado pela equipe. Tudo tem um motivo, então, né? Quando a gente fala da criança com o espectro. Por isso que o tratamento, Mara, é tão complexo, não é simples como a gente acha. Vou na terapia uma vez por mês e chego melhor. Não é assim que funciona. Porque a gente sabe que tem filhos de artistas que são bem terapeutizados, desenvolvem muito bem, porque foram realmente submetidos a protocolos corretos, submetidos a protocolos de tratamento e planejamento terapêutico. Não foram expostos a telas, certamente, mas foram bem planejados o tratamento. E isso a tecnologia ajuda para os terapeutas traçarem metas e objetivos para aquela criança. Sim. Aí a tecnologia é fundamental, é necessária. Agora, para a criança ser exposta àquilo de forma ativa, não dá.
o grande objetivo, né, quando a gente fala de tratamento e de terapias, é fazer com que essa criança, com que esse adolescente, ele tenha o máximo de autonomia possível, né, doutor? Isso, o máximo de autonomia possível, de acordo com o grau do seu espectro, para que a gente nunca pode duvidar de uma criança no espectro, sabe, Mara? Isso surpreende muito. A gente já viu criança, é um TEA não verbal. Vou dar um exemplo semana passada, um paciente meu. Um TEA não verbal. Ele falou jacaré, espontaneamente. Outro falou banana. A mãe começou até a chorar. Que nunca imaginou que o filho fosse falar com 13 anos de idade. Então, o TEA é uma condição muito... que deixa muita gente a ganhar conhecimento ainda. A gente conhece muito pouco, né, sobre o TEA. Quem diz que sabe muito sobre tudo sobre o TEA, charlatanismo. A gente estuda muito ainda o autismo. Cada dia tem novidade, cada dia tem novos protocolos, novos artigos. E a gente conhece muito pouco sobre o espectro, né? Tem muita pouca explicação. Quem sabe que terapia é o tratamento, ponto. Outros pontos a gente tem que realmente ter cuidado para não falar besteira. Estilo de vida saudável e equilibrado, né, para as crianças com TEA, realmente é o que pode fazer a diferença? Sim, a criança com TEA tem que ter uma rotina saudável. A mãe fala, Rodrigo, meu filho só quer comer salgadinho. Quem compra? A criança não vai comprar. Então, a gente não pode expor a criança esses lanches, esses salgadinhos, biscoitos e etc., de forma inadequada. Qualquer criança gosta de lanche. Sim, qualquer criança. Às vezes até a gente que é adulto. É tão prático, né? Pega um salgadinho. Então, se o pai ou a mãe passar a não ofertar aquilo, procura outras formas. A gente tem uma técnica chamada terapia alimentar. Sim. A gente pega banana, morango, uva e etc. Faz bichinhos, expõe a criança ao toque, melhora a questão sensorial, e formas diferentes de alimento. Faz espetinho de uva, espetinho de ameixa, aí faz uma carinha do Mickey que a criança gosta com a uva, e ela pega agora como o olho do Mickey e tal. É bem legal. Então a terapia alimentar ajuda muito a ampliar esse repertório alimentar nutricional adequado. Eu tenho um paciente que a mãe postou um vídeo recente, ele tem 4 anos, ele fazendo um bolo. Ele batendo bolo, tudo no bolo mais saudável. Depois ele experimentou. E foi o que ele produziu. Sim. Então, esses artifícios que a gente tem para a criança ter um interesse naquilo é a chave do tratamento. Então, doutor Rodrigo, né, assim, para a gente já ir se encaminhando para o final aqui da nossa entrevista. A tecnologia, ela pode ajudar, pode facilitar bastante o tratamento, mas só que ela tem que ter a indicação do profissional, né, que acompanha essa criança. Exatamente. A tecnologia pode ajudar muito, pode atrapalhar muito. Depende de como, quando e em que situação é usado. Então, o profissional que acompanha a criança indicar de forma correta, coerente aquela tecnologia, vai ajudar. Agora, se for uma tecnologia utilizada de forma inadequada, sem indicação, sem uma avaliação correta, vai fazer com que a sua criança regrida. Vai fazer com que a criança perca habilidades que já ganhou ou não ganhe habilidades que poderia estar ganhando. Sempre que possível, dar preferência para as brincadeiras reais, né? Muda antigo, vamos voltar para a década de 30, 40. Eu falo para os meus pacientes, olha, coloca o seu filho, vai correr na grama, deixa ele cair na praça, em cima da grama, deixa se machucar, claro, né? Deixa ele pé na areia, pé no chão, corra, brinque, né? Deixa ele expor-se ao mundo. Não tranque a criança numa sala em frente à televisão. Não, vai para o parquinho, corra, pegue na areia, desça na gangorra, deixa correr para cima e para baixo. Faça o seu filho como se criava antigamente no interior, né? Solto, exposto à tecnologia, exposto à natureza, né? Isso que é bom, viu, gente? Qual que é a grande mensagem, então, hein, doutor Rodrigo, que fica quando a gente fala sobre TEA e tecnologia? É muito prático e muito fácil para o pai e para a mãe ver a criança que está desregulada, dar um celular e a criança ficar tranquila. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, no espectro, o momentâneo pode ser prejudicial a longo prazo. Então, não pense no momento, pense no futuro. Lembre que aquele celular que você forneceu e deixou aquela criança calma no momento vai prejudicá-la muito no futuro. Então, tenha um pouquinho mais de paciência, use outras formas de poder tirar aquela tela daquela criança e lembre, até os 2 anos é 0 tela. Né? Depois dos 2 aos 5 tem uma margenzinha, mas quanto menos tela seu filho usar, mais desenvolvido ele vai ser. Melhor, né? É isso aí, viu, gente? A gente acaba se acostumando muito, né? E é como o doutor Rodrigo muito bem colocou. Às vezes é um problema que você está resolvendo agora, mas daqui para frente vai ser muito pior. Contatos, redes sociais, vamos lá reforçar.
Quem quiser seguir mais informações, compartilhar sempre conhecimento, é @RodrigoAraújoNeuro, é só seguir lá. Muito bem, obrigada. Sempre de parabéns por tanto conteúdo. Esse homem é uma fonte inesgotável de conteúdo bom, baseado na ciência, é claro, aqui sempre compartilhando e a gente aprendendo bastante. Obrigada, doutor Rodrigo. Agradeço. Parabéns. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta. Bom dia. E bom dia para você também, que ficou aqui ligadinho com o Bem Assim. A gente volta aí no estúdio. Muito bom, gente. E assim nós fechamos essa temporada com o quadro Neuro e Mais. Foi muito bom ter a participação do Dr. Rodrigo aqui junto com a gente nas quartas-feiras. Agora nós vamos para outros capítulos, tá? Aqui no Bem Assim, vocês vão ficar por dentro, vão ficar sabendo de tudo. E, enfim, nós vamos ficando por aqui. Nós amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã aqui na telinha da TV Mar. E é claro que eu conto com você. Um grande beijo. Tchau, tchau.